bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui na sua casa, no seu lar, e agradecer a você por estar abrindo a sua porta, a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar com vocês através dessa lição de hoje. Hoje nós estamos com a 7ª lição. O texto hoje é sobre a Bíblia transforma as pessoas. Ou seja, a palavra de Deus, quando entra em nossas vidas, ela nos transforma. O textual da lição é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que está escrito assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática dessa lição está assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Glórias a Deus, né? Que a palavra ela anula conselhos malignos contra nossas vidas e nos torna humildes perante o Pai, perante Deus e perante os homens também, né? E o texto bíblico lido em classe hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 11 ao 13, e em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. Leamos então em Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Segundo aos Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Versículo 6. Estando prontos para vingar toda a desobediência, quanto for cumprida a vossa obediência. Ou seja, querendo antes que vocês obedeçam completamente a palavra de Deus. Ainda colocaria mais um ainda em Hebreus 4, versículo 7, parte B, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Atente bem, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A apresentação da lição tem por objetivo, primeiro, vamos elucidar que a Bíblia anula conselhos do mundo, conselhos ruins. Segundo, vamos destacar que a palavra de Deus ela é eficaz e ela é efetiva. E por terceiro, vamos expor que a Bíblia nos proporciona nos tornarmos humildes perante Deus e perante os homens. A introdução da lição, então, está assim: a Bíblia é de origem divina, como nós já vimos nas lições anteriores, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus inspirou os homens que escreveram segundo aquilo que Deus colocou no coração deles, inspirando. Seu autor, então, é o único Deus, vivo e verdadeiro, como está em João 17,3. Porque isso, a sua mensagem transforma, por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, versículo 2. Então nessa lição nós veremos que a Bíblia ela é viva,
ela é eficaz. Ela transforma, ela transpassa, né, o interior da alma humana, tal quando uma espada que anula conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. O que quer dizer isso? Que a palavra de Deus, ela penetra nas mais profundezas do ser humano e discerne conselhos do mundo para nos livrar de toda a maldade contra nossas vidas. Ou seja, nos dá discernimento. Primeiro tópico da lição está assim: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. Ela não só contém, mas ela é a palavra viva de Deus. Mais que conter, ela é. Porque ela foi inspirada e foi direcionada por Deus para homens inspirados a escrever. Primeiro subtópico está: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, como está lá em Hebreus 4, versículo 6. Está escrito assim, eu estou lendo aqui na versão NVT, que é a versão nova, nova versão transformadora, esse versículo, porque eu achei que era um pouco mais claro. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Então, nós temos claro aqui que eles não entraram porque foram desobedientes. Então, o autor aos Hebreus fez um alerta para os cristãos não cometerem os mesmos erros que eles cometeram, como está também no versículo 4, de Hebreus 4 também, versículo 11, da mesma versão que eu acabei de ler agora. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos no mesmo erro. Quer dizer, o perigo que nós estamos correndo hoje é de como os israelitas no passado também persistir e cair no mesmo erro da desobediência e sermos rejeitados de entrar no reino dos céus. Então, nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus ela é viva, como nós lemos. Ela é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, como nós lemos no texto áureo. Portanto, ela deve ser obedecida, a fim de evitar prejuízos e morte eterna. Né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 46 ao 47, está escrito assim: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Então aquele povo estava ali recebendo a lei, né, trazida por Moisés, e Moisés está falando aqui que eles teriam que aplicar esta palavra aos corações deles e colocar ela na vida deles, para que eles pudessem viver durante muitos anos e possam entrar na terra prometida. Trazendo para os nossos dias, nós podemos ver que a palavra de Deus continua conosco hoje, só que muito mais completa que aqueles primeiros 10 mandamentos, e agora o Senhor quer que nós aplicamos as nossas vidas. Então não se trata apenas de um ensino obsoleto, pelo contrário, a palavra de Deus ela vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. A palavra viva e eficaz, e ela cumpre o propósito dela para que ela foi enviada. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, está escrito assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eternidade e viva palavra de Deus. Ou seja, nós somos criados para sermos eternos. Né? Se nós não formos para os céus, nós iremos para algum lugar, mas nós viveremos eternamente enquanto estivermos
na presença de Deus ou não, né? Então nós temos que estar vivendo a palavra de Deus para que possamos ir para a eternidade com o Senhor e vivamos felizes, né? Por essa razão, então, a palavra ela é igualmente eficaz, isto é, ela opera a vontade de Deus, ela opera a vontade de Deus e jamais volta vazia, como nós acabamos de falar o texto lá em Isaías 55, versículo 11, que ela é o fruto, né? Ela produz aquilo para que ela foi enviada. Assim será a palavra de Deus que sai da minha boca, Isaías falando. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, ela vai produzir frutos e frutos para a vida eterna, né? Sintetizando essa primeira parte. Segundo subtópico dessa palavra está a palavra de Deus, ela é espada penetrante, né? O que é espada? Espada é um instrumento que entra na profundidade do nosso ser, né? Não uma espada de fato, mas ela como uma espada, uma figura metafórica, né? Então o texto sagrado descreve as escrituras como metáfora de espada, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Espada de dois gumes, ela é afiada dos dois lados, quando ela entra até na divisão da alma e do espírito, como nós vimos ali, né? No texto áureo, na parte B. Então o uso figurado, metafórico da espada de dois gumes, ela simboliza que a palavra de Deus, então, ela é tão afiada que nada existe que ela não possa transpassar, né? Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada, do espírito, né? Ela penetra na divisão da alma e ela discerne pensamentos, discerne sentimentos e discerne a profundidade que está no coração do homem, né? Aquilo que está mais escondidinho lá, a palavra discerne. Ela vai buscar e ela vai trazer discernimento para Deus, conhecimento. Então nada é escondido pela palavra de Deus. Assim a palavra penetra até as divisões da alma, do espírito. Divisão da alma e do espírito, alguns teólogos são dicotômicos, acreditam que não há divisão entre alma e espírito, mas nós temos a tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas se você for para pensar, não tem como dividir alma e espírito, os dois são muito próximos, muito ligados, mas a palavra discerne alma e espírito, então ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que é a parte mais difícil de se separar, né? Significa que ela atinge o âmago, o interior, a profundidade, lá aquilo que está lá escondidinho, né? Aquele quartinho que você lá não abre para ninguém, só você sabe daquilo que você fez, você guarda as 7 chaves, que ninguém sabe. Esta palavra penetra lá naquela profundidade, examina os segredos obscuros, e revela o nosso verdadeiro caráter, expõe os desejos da nossa alma, os conflitos que nós temos na nossa espírito e carne, como Paulo diz, né, que existe uma luta interior, lá que está em Gálatas 5,17, né? Está escrito assim, porque a carne cobiça contra o espírito, Gálatas 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, ou seja, para que não façais a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a nossa carne milita para o pecado, mas o nosso espírito milita para a santificação. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E o que a carne faz? A carne milita para que nós possamos fazer as obras da carne e não possamos produzir o fruto do espírito, né? Para que nós desviemos da vontade de Deus. E o inimigo vai fortalecer cada vez mais a nossa carne e vai dar muitos pratos desse mundo para que você alimente a sua carne, né? Quem vive alimentando a carne, logo não é espiritual, é carnal. Mas quem vive alimentando o seu espírito é espiritual. Então aquilo que você alimentar, a carne e o espírito, vai prevalecer na sua vida. Amém? Terceiro subtópico. A palavra de Deus é apta para discernir. A palavra de Deus ela é apta para discernir. Bom, a mensagem bíblica também ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como nós já lemos lá em Hebreus 4:12. Nada está imune, nada está escondido ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos, aqueles que nós guardamos, nossas motivações, até um pensamento que nós estamos ali guardadinho, Deus discerne, revela.
as coisas mais espúrias, mais pesarosas que são escolhidas, são desvendadas pela palavra. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia são reveladas, a rebeldia escondidas são reveladas e são desmascarados sofismas, enganos e maldades. Porque tem gente que, na verdade, usa máscara, né, para tratar contra as pessoas. Mas, na verdade, ela tem pensamentos ruins. Mas a palavra discerne, revela e traz a verdade desses pensamentos. Então, coisas alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade, ela é exposta aos olhos daquele com quem temos que tratar, ao qual teremos que tratar um dia, como nós lemos lá em Hebreus 4. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Portanto, se o nosso coração se render à palavra de Deus, se o teu coração se render à palavra de Deus, nós seremos salvos, vocês serão salvos. Como está lá em Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Leamos Romanos 10, versículo 8 a 10. Vamos ler um versículo um pouquinho antes. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Paulo falou nos Romanos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração que se crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Então nós temos que crer e confessar a Jesus. Não basta você só falar e não crer. Crer está no coração. Você crer, você ter a certeza de que o Senhor é o seu Salvador e Redentor. Não só Salvador, é Senhor e Salvador. Tem gente que quer Jesus só para salvar, só para tirar de situação difícil, mas não quer Ele como Senhor. Nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor é aquele que dita, que nos dirige, que nós temos que obedecer, temos que ouvir e atentar àquilo que Ele quer conosco. Não aquilo que eu quero ser salvo, mas deixar para lá, não quero fazer a vontade do nosso Senhor. Não. Senhor, nós somos douros, servos, escravos do Senhor. Não escravos assim de levar chibatada, não, mas de obedecer, de servir, de sermos serviçal, de ouvir a voz e trabalharmos em prol do reino dos céus. Porque nós não somos daqui, nós somos do reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. E continuando. Porém, se endurecermos o nosso coração de tal maneira, qual os israelitas endureceram no deserto, a palavra nos julgará e por fim nós seremos condenados. Só para lembrar a vocês no deserto, o povo saiu do Egito, foi tirado com um grande poder, 10 sinais de prodígio, maravilha tirou aquele povo do Egito. O Senhor abriu o mar vermelho para eles, atravessaram em seco. O exército que vinha atrás morreu afogado, foi afogado. Deus tirou água da pedra, Deus sarou águas amargas, Ele mandou o maná dos céus, mandou codornizes, mandava durante o dia uma nuvem para protegê-los do sol, durante a noite uma coluna de fogo para espantar animais e aquecê-los, porque no deserto lá é um lugar geladíssimo à noite e terrível durante o dia, quente demais. Deus fez tudo aquilo, no entanto o povo murmurava, o povo reclamava contra Moisés, contra Deus, contra Arão, e o tempo todo reclamando. Isso endurecer o coração. Nós não podemos endurecer o coração para a vontade de Deus. Os desígnios de Deus são os melhores desígnios para a sua vida e para a minha vida, porque Ele nos leva para a vida eterna. Amém? Continuando, sintetizando esse primeiro tópico. A palavra de Deus, então, é viva, eficaz e apta para discernir os nossos interiores pensamentos humanos. Até mesmo aqueles quartinhos mais escuros ou obscuros que você tem guardado, ela vai discernir e vai trazer a verdade para o Senhor. Amém? Segundo tópico da lição, a Bíblia anula conselhos do mundo. Primeiro subtópico, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as nossas armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que nós vemos lá no texto áureo, né? As nossas armas não são carnais, mas são espirituais.
Isto é, porque a nossa luta não é de ordem carnal, e sim de ordem espiritual, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim está escrito. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes, porque o dia mau pode vir e virá com fato. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com uma verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, e tomando sobre tudo isto, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, versículo 18, em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplicas para com todos os santos. Esta é uma visão que Paulo teve quando ele escreveu esse versículo. Ele estava vendo ali um soldado romano na sua vestimenta completa. E nessa hora o Espírito Santo trouxe para Paulo essa revelação, ele trouxe essa figura da armadura de Deus, que é muito maravilhosa. Veja bem, nós temos que usar o cinto da verdade. É o cinto do soldado que aprendia todas as partes ali das partes do soldado. A couraça da justiça protege a parte mais problemática, que é o coração. Qualquer coisa que viesse contra a couraça, protege para não matar. Os sapatos que correspondem às partes da verdade, correspondem à palavra de Deus. Já o escudo da fé é para aplacar a fé, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É com fé que nós impedimos o ataque do inimigo. E fala do capacete da salvação, que é aquilo que você veste na cabeça para proteger a sua mente contra as mentiras, contra os enganos de Satanás, né? Contra a sua mente. E acima de tudo, nós temos que usar a espada do Espírito, né? Usar o escudo da fé e usar a espada do Espírito. E quando eu estava lendo esse texto, você não consegue usar a espada do Espírito durante muito tempo se você não tiver um cinto da verdade. Porque a espada vai pesar durante muito tempo. O soldado anda nas fileiras do exército, na batalha, ele tem que colocar a espada na bainha. Logo, se você não tiver o cinto da verdade, você não tem onde descansar a espada. Você então não é um soldado completo. Então a verdade é essencial para você, para nós. Temos a verdade para poder descansar a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a verdade que liberta, sara, que restaura e que cura. Amém? Continuando aqui. Esse é um texto maravilhoso de você estudar. Depois estuda com calma na sua casa esse texto de Efésios. Portanto, não usamos os métodos humanos, né? Tais como subterfúgios, conchavos, ameaças e calúnias, ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, mas sim espiritual. Nossas armas elas são poderosas em Deus, né? Tal qual aconteceu com o povo lá, quando Moisés guerreava ali, aquele povo com os amalequitas. Quando Moisés levantava as mãos, o povo não sabia lutar, os israelitas eram saídos do Egito, estavam ali escravos, e eles não sabiam mal usar a espada, mas quando Moisés levantava a mão e intercedia por eles, eles venceram os amalequitas, venciam. Mas quando Moisés conseguia baixar o braço, não conseguia interceder, eles perdiam. Nós vemos então que Deus é que luta por nós, é que Deus que vai à nossa frente e nos dá a vitória. Amém? Então o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho da fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração que prevalece, que permanece. Enquanto nós estamos orando, estamos buscando ali, ela vai nos guiar, vai nos direcionar, né? Como nós lemos lá em Efésios capítulo 6. Então, segundo subtópico, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz o maligno, né? Que não está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. No mundo jaz o maligno. Então, o líder das forças do mal é Satanás, é o diabo, como está lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Está assim. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está ao derredor, bramando como leão, pretendendo tragar presas. Amém? Vigiai. Então o líder é o inimigo, por meio do espírito do erro
ele trabalha contra o reino de Deus, trabalha contra você, contra a palavra, contra aquilo que tudo que diz ser Deus, ele quer fazer contra. Para tanto ele se opõe em valores cristãos, se opõe à palavra de Deus, se opõe a você ir para a igreja, se opõe a você fazer a vontade de Deus. Ele dissemina ódio, dissemina desrespeito à vida, né? Tanto que eles aprovam aborto para matar vidas, para matar crianças, para matar fetos que estão com vida, né? Matando uma vida que estava já configurada, já feita, já disposta para nascer, né? E quando já há concepção, já tem vida ali, né? Há discussões aí, mas uma vez concebido, já tem ali a vida. Então a corrupção e a imoralidade está sendo disseminada pelo inimigo, dentre outros males que nós sabemos demais, muitos males que ele dissemina. Contudo, o poder de Deus, ele é capaz de destruir todas as fortalezas de Satanás, como nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, no começo da lição. Então a palavra de Deus, ela anula o mal com graça e poder e liberta as almas dos que estão aprisionados nas mãos do inimigo. Uma vez que nós temos as mãos de Satanás presos, escravizados, Deus nos liberta. Quando nós assim o buscamos, nos arranca das prisões espirituais, nos tira daquelas prisões que nos travam, né? Porque o diabo, quando ele toma uma pessoa, ele escraviza, ele faz de cavalo, ele faz de escravo, ele maltrata e judia, mas quando Deus liberta, liberta para a vida eterna e para a liberdade e alegria. Vida com abundância. E o terceiro subtópico desse segundo tópico é a destruição dos falsos argumentos. Bom, a Escritura diz que o poder de Deus também destrói conselhos, como nós lemos já, né? Então a Bíblia, na versão a Nova Almeida atualizada, ela diz assim, traduz como raciocínios facciosos. O que é faccioso? Aqueles que querem trazer divisão, querem trazer separação. Então são premissas falsas, falsos ensinos, falsas diretrizes da palavra, né? Usadas para afastar pessoas da verdade, né? Vem falsos ensinos, vem heresias, vem ensinamentos contrários para desvirtuar e destruir pensamentos e tirar você da presença de Deus, né? Então usadas para afastar pessoas da verdade. Se aplicada à ideologia, nós podemos, assim, anticristã, entre elas podemos ver, entre elas, o ateísmo, que é não acreditar em Deus, né? Tem muitos ateístas que dizem, o que quer dizer ateísta? Não crer em Deus. Teísmo é Deus, crer em Deus, e ateísmo é a negação de crer em Deus. O relativismo, também uma outra filosofia de vida. Tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, né? Tem gente que para ele o relativo ao pecado é pecado para um, não é pecado para outro. Não, pecado é pecado. Pecado é você desviar da vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você fazer aquilo que é a vontade da carne, não do Espírito. E o secularismo? O secularismo é você, de fato, você seguir os padrões desse mundo, inclinando a este mundo profano, sendo levado por artimanhas das trevas guiadas pelo Satanás, né? E o marxismo também, né? Que isso é um sistema ideológico, né? Que prega que, segundo Marx lá, que prega que o capitalismo é mau, que o capitalismo é maléfico e que a religião é o ópio do povo, né? Que tem dizendo que a religião, que Jesus Cristo, essas coisas assim, é para enganar, ou seja, desvirtuando aquilo que diz a igreja e a palavra de Deus, dizendo que tudo é mal. E as heresias que assim contradizem. O que é heresia? É tudo que vai contra a palavra de Deus. Ou seja, dizer que Jesus não é Deus, dizer que Jesus ele operou, por exemplo, o que ele operou aqui na terra não como homem, mas ele operou como Deus. Heresia dizer que Jesus não morreu para a salvação de todos, dizer que Jesus não é Deus, dizer que Jesus não é a terceira pessoa da Trindade, dizer que ele não é filho de Deus. Tudo isso é heresia, tudo que contraria a palavra de Deus. E tem muitos hereges que trazem mentiras, que trazem enganos, né? Temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos na internet, o que nós ouvimos nas pregações por aí, e que nós ouvimos de algumas pessoas que são enviadas pelo inimigo para desvirtuar através de heresias, falar palavras erradas, discernir de uma forma errada. É um texto fora do contexto para trazer um pretexto para enganar você. Amém? Tome muito cuidado com o que você ouve por aí. Bom, o método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade, por meio da palavra. Então a palavra de Deus vai nos fazer discernir e rebentar com as artimanhas do inimigo, como está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A verdade é que está escrito aqui na palavra de Deus, na santa palavra de Deus, que é a palavra que foi dada por Deus pelo Espírito Santo aos homens, inspirando a eles escreverem, né? Temos que estar atento. Quarto subtópico, a destruição de toda a altivez. Então o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? O poder do Altíssimo, então, destrói toda a altivez que se levantar contra a palavra, contra o conhecimento. Já tentaram destruir a Bíblia durante muitos e muitos anos. Já tentaram mudar a palavra de Deus, até recentemente mesmo. Homens que se dizem pastores tentaram mudar a palavra, tentaram mudar o contexto. Mas a palavra diz, ai daquele que mudar um tio ou uma vírgula desse texto. Ai desses, né? Então, altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Toda. Aqui está o incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância, né? Está as demais vaidades humanas. Satanás, então, é aquele que atua na mente, né? Mantém a pessoa afastada de Deus, né? Nós vemos que então, o inimigo ele é especialista em conturbar e destruir aquilo que Deus tenta construir em nossa mente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo escrevendo ao seu pupilo Timóteo, ele disse assim, e como Janes e Jambres, né, resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos perante a fé, quanto à fé. O que esses Jambres e Jambres, né? Segundo a tradição judaica, eram aqueles magos lá do Egito, quando Moisés operou milagres, esses dois magos estavam opondo-se aos planos de Deus ali, através de Moisés, né? E eles foram reprovados, né? Contra aquilo que eles estavam fazendo. Então é exatamente isso. Muitos tentam ir contra a verdade, contra a palavra de Deus. São guiados pelo orgulho, pela jactância e pelas mentiras de Satanás, né? Como nós sabemos. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo deste mundo, ele é subjugado pelo ensino de Jesus Cristo. Ele é destruído e destronado. Porque Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Bem, sintetizando então esse tópico 2, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo, os falsos argumentos de toda a altivez humana, destruir a soberba, a arrogância, o orgulho, a mentira, a heresia, os falsos ensinos e até as sutilezas do inimigo, muitas vezes usando homens pela internet para trazer mentiras e enganando até os escolhidos, porque hoje é muito fácil você pegar um celular e gravar uma palavra e colocar na internet, mas temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos. Se está escrito aqui, o que você está ouvindo na internet, está escrito na palavra de Deus, está de acordo com a palavra, então é de Deus. Mas se não está escrito e não está de acordo com a escritura, é um engano. Bem, vigiemos para que não sejamos enganados e engodados e não entremos na terra prometida como aqueles israelitas se deixaram persuadir no meio do caminho e se desviaram. Amém? E o terceiro tópico dessa lição está: a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos torna humildes. Aí vamos entender alguns textos sobre isso. E está no livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 8, está escrito assim: antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá porém graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Aí continuando, tem aí em Tiago, capítulo 4, versículo de 10, agora 15 e 17. Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Versículo 15 agora. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Bem, para entrar nesse texto aqui da Bíblia, nos torna humildes. Então Deus aborrece aos soberbos, primeiro subtópico. A Escritura declara então que Deus resiste aos soberbos, como nós acabamos de ler. Dá, porém, graça a todos os humildes. Dá graça aos humildes. O que é ser humilde aqui? Ser humilde não é aquela pessoazinha pobrezinha, não. Ser humilde é você ser a pessoa que tem toda a capacidade. Ou seja, Jesus ele foi humilde. Que ponto? Ele era Deus, mas ele se despojou da sua deidade e se colocou como homem na sua humildade. Ele se colocou como servos para servir, como nós veremos depois daqui. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, aos jactantes. Deus abomina, que confia na sua própria sabedoria, na sua sabedoria mundana. Tem gente que se acha sábio demais, né? E subjuga pessoas, que se julga que é mais inteligente que o outro. Por exemplo, e cara que tem muito conhecimento, fala 10 idiomas, por exemplo, mas aquela pessoazinha que fala errado, nós fumamos, mas se é uma pessoa que fala humildemente, então ela começa a maldizer, começa a zombar dela. Se é uma pessoa, então, ela é arrogante, falando da palavra de Deus, ela é arrogante. Deus não se agrada de pessoas assim. Só porque ela tem condições, ela zomba. Só porque ela tem dinheiro, ela esnoba o outro. Isso é ser uma pessoa arrogante. Agora, humilde é aquela pessoa que tem toda a condição, tem dinheiro para comprar o que ela quer, e no entanto ela anda humildemente. Ela trata todo mundo igual, todo mundo como se fosse não, porque nós todos somos iguais perante Deus, não há distinção nenhuma. Não importa se você é bilionário ou zilionário, você vai morrer tanto quanto a pessoa que é mais pobre do mundo. E pode ser que você nem vá para onde ela vá. Pode ser que você, por ser arrogante, não vá para o céu. E essa pessoa humilde vai para o céu e você não. Então, não importa o que você tem hoje, importa o que você vai ter daqui a 100 anos. Você está no céu ou não. O que você tem aqui hoje é passageiro. Nada permanece para sempre na sua vida. Tudo que você tem não é seu, é emprestado. Tudo que você tem é emprestado, nada é seu. Deixa de pensar nisso, que você vai viver bem com dinheiro. Dinheiro é bom, mas o dinheiro em excesso corrompe pensamentos, corrompe corações. A ganância pelo dinheiro hoje tem trazido muitas maldades nesse mundo. Mas esse não é o assunto da lição. Bom, Deus abomina arrogantes. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ainda humilhai-vos perante o Senhor. Né? Como ele diz. Então as expressões sujeitar e humilhar-se quer dizer, então, obedecer ao Todo-Poderoso. Não é fugir de Deus, sujeitar ao diabo, não. É fugir da aparência do mal e sujeitar à vontade de Deus, sujeitar o que Deus quer que você faça. É isso que quer dizer. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Olha que interessante. Quando você se achega a Deus, Ele se aproxima. Você dá um passo para Deus, Deus dá 10 passos para você. Mas você tem que dar o primeiro passo. Tal qual ali no Jordão, quando os homens iam atravessar ali, deram o primeiro passo, o Jordão se abriu. Quando Moisés estava perante o Mar Vermelho, deu o primeiro passo ali e o mar se abriu. Deus está dizendo: dê o primeiro passo na minha direção, que os demais passos darem na tua direção. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele se chegará a nós. Ele nos libertará da sabedoria desse terreno mundo, desse mundo pecaminoso e diabólico, né? E nos agraciará com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Deus capacita e Deus dá a sabedoria que vem dos céus. Como ele deu para Salomão, né? Deus nos dá a direção. Esta é a verdadeira sabedoria. Qual a verdadeira sabedoria? Em conhecer a palavra e obedecer a palavra. Em vista disso, a bênção de Deus é considerada concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo, como nós vimos lá, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 22. Está escrito assim, Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 22. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo da maldade, da malícia, recebeis com mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quer dizer isso? Sejam cumpridores, não somente ouvintes. Não adianta ouvir a palavra de Deus, ouvir ela aqui, mas não praticar.
Eu tenho que ouvir e colocar em prática. Fazendo isso, eu estou cumprindo a palavra de Deus e vou ser transformado. Renovai a vossa mente pela palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, a vossa mente, a vossa vida pela palavra de Deus, que vai conduzir-nos para a verdade, para a salvação eterna. Né? Segundo subtópico dessa lição, que é o tópico 3, Cristo é nosso exemplo de unidade. Cristo é o verdadeiro exemplo de unidade. Sendo Deus, ele se despojou da sua idade, se colocou como homem, fraco como nós, carne como nós, para sofrer no nosso lugar. Aquilo que era para nós, ele se levou na cruz do Calvário, morreu no meio do seu lugar, para nos dar a salvação. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Então a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se aniquilou, né? A si mesmo tomando a forma de servo, a forma humana. Ele sofreu, desde quando ele nasceu como homem, embora sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, ele se despojou da sua idade e passou a viver como homem, como nós, para poder provar que ele, como homem, vencia as dificuldades. Logo, nós podemos vencer também em Cristo Jesus. Ele sofreu as nossas sede, fome, medo, dificuldade, teve temores como nós, teve as preocupações como nós, trabalhou como nós trabalhamos e pôde dizer: eu venci o mal. Logo, vocês também podem vencer, porque eu, como humano, venci o mundo. No mundo teria aflições, mas ele falou: eu venci o mundo. Deu exemplo de como pelo humilde que ele foi, de vencer o mundo. Logo, nós podemos vencer também. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou então a sua glória, né, que estava nos céus, humilhou-se para submeter à vontade do Pai. E foi obediente até a morte de cruz. E morte de cruz, não uma morte qualquer, foi uma morte de sofrimento. Não foi só morte de cruz. Ele foi espezinhado, maltratado durante todo o percurso, chicoteado. Se você for analisar por que Cristo sofreu por nós, como ser humano, ele sofreu para nos dar a salvação e a vida eterna. Então Cristo novamente agiu com muita humildade ao lavar os pés dos discípulos lá em João capítulo 13, versículo 14. Lembre-se que ele se abaixou e ele, sendo mestre, lá em João capítulo 13, versículo 14 e 15, está escrito assim: Ora, eu sou o Senhor e mestre, Jesus falando, vos lavei os pés e vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não instituiu aqui, neste exemplo, o lava-pés. Não, ele não fez o exemplo de todos nós temos que lavar o pé um do outro. Não, ele quis dizer assim: eu, sendo Deus, me despojei da minha deidade e vim servir aqui para vocês, para salvar vocês, e aqui estou lavando o pé de vocês como exemplo de servir a vocês. Embora eu seja um mestre, sendo o Senhor, eu estou servindo. Façais o mesmo, servir uns aos outros, amai uns aos outros como Deus nos amou. Se dê para o próximo, ajude o próximo, sirva o próximo. Ou seja, trate bem como você gostaria de ser tratado. Trate bem como você gostaria de ser tratado. Fale bem como você gostaria de ser falado. Faça ao próximo como você gostaria que o próximo fizesse para você. Seja o que você gostaria de ser, que fosse para você. Né? É isso que isso quer dizer. Desse modo, quem é verdadeiro e sábio obedece a palavra e imita os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, estamos caminhando para o final. É muita coisa para falar, estou tentando resumir, né? Então, o terceiro subtópico é: a humildade é a virtude cristã. Cristo, então, ele ensinou para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar de uma forma humilde. Assim, somente genuinamente conversão, aquele que é genuinamente convertido, é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Somente quem é convertido é capaz de abandonar o pecado. O que é isso? É quando o pecado bate a sua porta, você fala assim: não é que eu não posso, eu não preciso mais cometer esse pecado, porque isso me atrai mais. Né?
Aquele que não é convertido ainda, ele vê o pecado assim, eu não posso, eu tenho vontade, quero. Não, ele diz assim, eu não preciso mais, eu não necessito mais disso. Eu não preciso mais me embebedar, usar droga, eu não preciso mais enganar, mentir, roubar, porque o pai de tudo isso é Satanás. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez lavados, não mais ficais cometendo pecados. Tendo lavado, permaneceis santo, separados do pecado deste mundo. E para enfatizar, como é digna a vocação de que foste chamados, completai a vossa carreira. E enfatiza ainda que é necessário a prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, né? Não importa que você tenha a humildade de ser um cara poliglota, mas comporte-se com humildade. Não importa que você seja bilionário, não se comporta com humildade. Não importa que você tenha mínimo condições, mas se comporta com humildade e modéstia. Modéstia é você ter tudo para ser o pessoal mais importante desse mundo, mas ser um servo como Jesus foi. É o exemplo de Jesus. Siga o exemplo do Mestre. Reconhecer as próprias fraquezas. Todavia ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quer receber virtude? Busque a transformação pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra não é verdadeiramente humilde, não é verdadeiramente um cristão. O que é cristão? É ser pequenos cristos, seguir o exemplo do Mestre, fazer aquilo que o Mestre faria no meu lugar. É ser servo de Jesus, é ser usado por Ele, é ouvir a voz do Espírito Santo e atentar a vontade de Deus. Não fazer a vontade da carne, que leva para a perdição eterna, mas é ouvir a voz de Deus e continuar a vencer as dificuldades. Não importa o que você está fazendo hoje, não importa como você estará amanhã. Busque a Deus sobre todas as coisas. Dificuldades, como Jesus falou, todos passaremos. Mas não importa, Ele venceu as dificuldades na carne, como homem. Nós podemos vencer também. Podemos vencer todas as tentações pela palavra, porque está escrito na palavra. Venceremos pela palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Sintetizando então esse tópico 3. Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela palavra. E concluir esse texto. O Altíssimo não tolera a soberba humana. O Altíssimo não tolera a soberba humana. Nem a rejeição à revelação divina. Não podemos, então, rejeitar a palavra. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. Morreram, não entraram na terra prometida. Isso é um sinal para nos atentarmos. Não resista à palavra para que possamos entrar no reino prometido. A palavra de Deus examina os segredos do ser humano e desfaz todos os conselhos do mundo. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agradecidos com a plenitude das bênçãos divinas. Portanto, renovai o vosso entendimento pela palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa ter falado com você, que a palavra possa ter batido no seu coração e encontrado guarida como terra fértil, e que ela possa ter encontrado a terra perfeita para produzir uma haste e produzir fruto, e esse fruto te leve para a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te abençoe, que Deus faça para resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa e sobre tudo que você tem na sua vida, a sua família, os seus filhos, e o seu emprego, a sua casa, tudo que você tem. Que Deus te abençoe e te prospere e te dê a graça em nome de Jesus. Amém. Até a próxima escola dominical.